nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém, meus irmãos? Podemos assentar, meus irmãos, adorando a Deus, com a sua Bíblia aí do lado. Nesta noite ímpar que o Senhor nos concedeu, eu quero compartilhar uma palavra com você nesta noite. Quero ser canal de bênção de Deus na sua vida nesta noite, através deste texto sagrado. Meus irmãos, esse texto sagrado, preste bastante atenção, esse texto sagrado, o apóstolo Paulo está falando aqui de alguns deveres domésticos. Ele está ensinando a igreja. Ele está falando do relacionamento entre o homem e a mulher. Ele está falando quais são os deveres da mulher, qual é o dever do homem. E neste versículo a qual fizemos menção, quando nós olhamos, irmãos, para o versículo 25, os dois versículos que antecedem, ele vai fazer uma comparação. Ele vai comparar a mulher com a igreja. E ele vai comparar o marido com Cristo. E ele vai aqui para nós nos apresentar o que Jesus fez pela igreja e comparando o que o homem deveria fazer pelo seu cônjuge, ou seja, pela sua esposa. E é dentro, irmãos, desse versículo 27 que o Senhor falou ao meu coração para falar com a igreja. Porque aqui ele está falando da igreja. Meus irmãos, a igreja primitiva, ela crescia naturalmente. Era uma igreja que crescia naturalmente. Se nós fôssemos fazer uma estatística como hoje, né? Temos aí o IBGE, alguns que fazem consultas para colocar uma estatística sobre algo ou alguma coisa. Se nós fizéssemos uma estatística na igreja primitiva, nós iríamos ver que o número de seguidores na igreja aumentava de forma gradual e constante, chegando a um acréscimo até mesmo de mais de 1000%, quando nós falamos em porcentagem. E qual seria, irmãos, o segredo desta igreja? Nós vamos ver que não há segredo. Porque a Bíblia diz que esta igreja, ela crescia naturalmente. E eu quero compartilhar desse versículo bíblico sobre como esta igreja crescia e o que nós podemos tirar para nós nesta noite, para as nossas vidas. Meus irmãos, quando nós olhamos alguns dados do crescimento da igreja primitiva, nós vamos ver que o fundador foi Cristo Jesus, sim ou não? Jesus funda a igreja. Jesus começa com 12 discípulos. Está lá em Mateus capítulo 10. Jesus, em Lucas capítulo 10, agora ele tem mais 70 discípulos. Os irmãos lembram que ele manda de 2 em 2. Quando nós vamos, irmãos, para Atos capítulo 1, versículo 15, são agora aproximadamente 120 que estão esperando a promessa dos céus, da descida do Espírito Santo, sim ou não? Quando nós vamos, irmãos, para Atos capítulo 2, após o derramamento do poder do alto, Pedro faz a sua primeira pregação, e a Bíblia diz que ele granjeou quase 3.000 almas. Meus irmãos, quando nós vamos para o capítulo 4, Pedro novamente prega, após a cura do aleijado no templo da Porta Formosa. Quem lembra dessa passagem? E ali a Bíblia vai dizer que mais 5.000 almas são acrescentadas à igreja. Meus irmãos, o número está crescendo. Quando nós chegamos em Atos capítulo 5, o número continua crescendo ao ponto de perder a conta. Quando nós chegamos em Atos capítulo 6 e capítulo 7, mais crescimento, inclusive a conversão de sacerdotes. Quando nós olhamos em Atos capítulo 8, os cristãos se espalham devido à perseguição, a chamada diáspora do capítulo 8.
nós vamos ver a igreja se dispersando. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que muitas igrejas estão sendo fundadas. Quando nós olhamos a isso, o crescimento da igreja, irmãos, quando nós olhamos no capítulo 9, versículo 35, a Bíblia chega a dizer que povos, aldeias inteiras tornam-se cristãos. Quando nós chegamos no capítulo 14, igrejas que estão sendo erguidas agora na Ásia Menor e na Turquia. Quando nós olhamos, irmãos, para o capítulo 16, igrejas estão sendo fundadas na Europa. Quando nós olhamos para o capítulo 21, a Bíblia vai dizer que milhares de judeus, eles se tornam cristãos. Além desse crescimento, irmãos, numérico, que a Bíblia está nos dando esta informação, nós podemos ver também uma expansão territorial do cristianismo. Devido, como eu já disse aqui, à dispersão dos judeus, por causa da perseguição. Também se percebe, irmãos, que a qualidade e o comprometimento dos cristãos, dispostos até mesmo a morrerem por a sua fé, foi mais uma força para este movimento que crescia mais e mais, diante até mesmo de inúmeras dificuldades que era apresentada naquela época. Hoje se fala muito em estratégias para que a igreja venha crescer. Hoje se fala muito em estratégias para o crescimento da igreja. Mas as propostas, elas são tantas que ficamos sem saber o que fazer. Existem igrejas hoje, irmãos, que pregam o legalismo, um apego muito grande à lei, e crescem. Que pregam o liberalismo, tudo está liberado. E essas igrejas também crescem. Há outros grupos que eles impõem aos crentes sacrifícios, e o povo obedece e cresce. Já existem outros grupos que não exigem nada e não conseguem crescer. Mas qual é o segredo, irmão Everaldo, do crescimento da igreja? Em Efésios capítulo 5, a qual nós fazemos a leitura do versículo 27, Paulo nos mostra, irmãos, como se dá o crescimento da igreja. Em primeiro lugar, se você está com a Bíblia aberta aí, ele diz que é uma igreja gloriosa. A igreja primitiva era gloriosa. Era uma igreja que não tinha tanto aparato, tecnologia. Era uma igreja simples. Eram pessoas humildes. Esta igreja, irmãos, primitiva era gloriosa, apesar de toda a sua pobreza e apesar de toda a sua simplicidade. A sua glória era a própria glória de Deus que se manifestava no meio deles. Hoje nós vamos ver muitas igrejas. A igreja chamada moderna, igrejas gloriosas, com templos luxuosos, aparatos tecnológicos os mais avançados que nós podemos ver atualmente. E nada contra essas coisas. Contudo, irmãos, a glória da igreja, ela não pode estar em outra coisa, senão no poder de Deus, que realiza maravilhas no meio do povo. Nós vemos igreja hoje almofadadas, igrejas com telas e com telões, mas está como o templo em Jerusalém nos dias de Ezequiel. A glória de Deus não está presente na maioria desses lugares. Eu prefiro uma igreja pequena. Eu prefiro uma igreja com banco de madeira. Eu prefiro uma igreja simples, com pessoas pobres, mas que tenha a glória e a presença de Deus. As igrejas estão luxuosas.
As igrejas, os teus templos estão belos. E tem que ser mesmo. A igreja tem que ser o mais belo da cidade. Mas a igreja não pode deixar sair a glória de Deus. Muitas igrejas, irmão, não têm crescido por causa do orgulho. E nós vamos ver outras igrejas crescendo por causa da sua humildade. Muitas que tiveram humildade no começo do seu ministério. E Deus manifestou a sua glória. Mas com o tempo, até mesmo estas igrejas começaram assim, vai descer. E a Bíblia vai dizer que Deus resiste aos soberbos. Em Tiago capítulo 4, mas Deus dá graça aos humildes. Meus irmãos, uma igreja bonita é muito boa. Uma igreja onde você se assenta confortavelmente é muito bom, sim ou não? Uma igreja que você tem conforto, você tem uma bela cadeira almofadada, você tem ventilador, mais moderna ainda você tem ar-condicionado, mais moderna ainda você tem telões, telas, a mais tecnologia avançada. Mas Deus está querendo uma igreja que seja cheia da glória de Deus. Não adianta nada ter tudo isso e ser uma igreja vazia, ser um culto morto. Deus procura, irmãos, uma igreja cheia da sua glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Deus. Deus quer uma igreja, em segundo lugar, sem mácula. Quando Paulo diz que esta igreja precisa ser sem mácula, ele está dizendo que esta igreja precisa ser sem sujeira. Esta igreja precisa ser sem pecado. Mas aí você me dizia o caso de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, que pecaram. Sim, eles pecaram. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que a igreja não aceitou o pecado. E mais, o próprio Deus os castigou. Algumas igrejas não crescem. Sabe por quê? Porque aceitam o pecado. Se tem pecado, se tem sujeira, se tem mácula, a igreja não prospera. Se tem pecado escondido, a igreja não cresce. A igreja não anda. Lembra-se de Acã. Deus deu uma grande vitória para o povo. O povo está entrando para tomar a terra de Canaã, que manava leite e mel, que Deus deu como promessa e possessão para Abraão e os seus descendentes. Depois de uma grande vitória em Jericó, a providência de Deus, a mão de Deus. Mas aí quando eles vão contra a cidade de Ai, capítulo 7 de Josué, eles perdem a batalha. Eles fogem com medo. Josué rasga as roupas e diz, aonde estamos errando? Aí Deus se manifesta e diz, tem pecado no meio do povo. Acã havia escondido, irmãos, o que Deus não permitiu. Deus falou, destrói Jericó e não pega nada. Mas Acã pegou. Acã tinha pecado. Acã tinha pecado escondido debaixo da tenda. Sabe qual foi o resultado? O povo perdeu. O povo não teve vitória. Sabe qual é o resultado de muitas igrejas? É porque tem pecado escondido. A igreja não tem vitória. A igreja não prospera. A igreja não anda. A igreja não caminha. A igreja não cresce porque tem pecado escondido. E nesta noite, irmãos, eu quero lhe dizer que alguns ficam com medo. Alguns têm medo de exortar o povo e não se prega a santidade. Mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu não estou preocupado se você vai gostar da minha mensagem. Eu estou preocupado se a tua alma está pura para herdar o reino dos céus. Não existe força que vença uma igreja, nem perseguição, nem demônios, mas o pecado destrói, irmãos, a igreja do Senhor de maneira desastrosa. É verdade. Não tem força que é contra a igreja, mas o pecado destrói. E esse secularismo,
ele tem feito com que muitos líderes se conformem com o pecado. Nós vamos ver, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina, Romanos 12:2, não vos conformeis com este século ou este mundo, algumas passagens diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mesmo que a igreja ela seja formada por pessoas pecadoras, somos pecadores. Mas pecadores justificados, não vivemos mais na prática do pecado, não temos mais prazer no pecado. Mesmo que a igreja seja formada por pecadores, deve-se ensinar a santidade, deve-se pregar contra o pecado, para que o povo seja esclarecido e liberto também do pecado. Aleluia. A igreja ela deve acolher os pecadores, sim. Ela deve acolher os pecadores com amor, mas ser radical contra o pecado, porque o pecado mancha, o pecado macula, o pecado traz separação de Deus, o pecado traz desgraça, o pecado traz derrota, o pecado não agrada a Deus. Não podemos nos conformar com o pecado para agradar as pessoas com medo de ofendê-las, mas de Deus. Tem muitas pessoas preocupadas em não ofender pessoas, mas estão ofendendo a Deus todos os dias, com as suas vidas na prática do pecado. Deus quer uma igreja sem mácula, Deus quer uma igreja sem mancha, Deus quer uma igreja sem pecado, mas Ele diz, todo aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Aleluia. Ele vai dizer também que Deus quer uma igreja sem ruga. Efésios capítulo 5, 27 diz que Deus quer uma igreja sem ruga. A igreja primitiva não tinha rugas. Rugas fala de idade. Rugas fala de velhice. Porque a igreja primitiva era uma igreja nova. Mas com o tempo, irmão, nós vamos ver que muitas igrejas começaram a envelhecer, perdendo a força, perdendo o vigor, concedidos pelo poder do Espírito Santo. Uma igreja sem rugas, ela é sempre renovada por Deus. Mesmo que a igreja ela tenha muitos anos de existência, ela deve sempre buscar o renovo da parte de Deus. Como está a busca pelo renovo da parte de Deus na tua vida nesta noite, igreja do Senhor? O tradicionalismo tem enrugado muitas igrejas, impedindo que elas sejam renovadas por Deus. Passam-se anos sem ganhar novas vidas para Jesus. Os crentes que já estão lá mais velhos na igreja não têm mudança de vida, não tem transformação, não tem testemunho. Devemos buscar o poder do Espírito Santo do alto, igreja. É o que mantém sua igreja sempre forte. É o que mantém a igreja cheia de vigor espiritual. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que busca, irmãos, é diferente. Uma igreja que quer intimidade com Deus é diferente. Nós vamos ver, irmãos, que nas reuniões o povo congregava-se, o povo queria mais de Deus. Hoje, irmão, nós vamos ver que o povo, eles desprezam os cultos, os ensinos, aleluia, os cultos de oração. E como vai ter renovo da parte de Deus se você despreza a busca por esse renovo da parte de Deus? Irmãos, nós entendemos que buscar uma renovação não é só querer novidade, e sim como igreja, é como Romanos diz em 6,4, andando em novidade de vida. Assim é que nós ganhamos almas para Jesus, e a igreja se mantém sempre renovada, sempre renovada, sempre renovada. Será que estamos buscando renovação, ou será que nós estamos enrugados?
Será que nós estamos enrugados nesta noite? Mas Deus tem renovação para as nossas vidas nesta noite. Deus quer te renovar. Você que não sente a presença de Deus, você que não chora na presença de Deus, você que não tem vontade de buscar a Deus, não tem vontade de cultuar a Deus, adorar a Deus, Deus quer renovar a sua vida nesta noite, porque Ele busca uma igreja renovada pelo seu poder. Aleluia, Jesus. Paulo vai dizer também que a igreja que Deus quer é uma igreja santa. A igreja primitiva, ela era santificada pelo Espírito Santo. Era uma comunidade, irmãos, de crentes que era movida pelo poder de Deus. Um povo simples, um povo humilde, mas que esse povo dependia somente da graça de Deus para vencer todas as coisas. Aleluia! Eles consideravam que só tinha um problema, que era vencerem o pecado e ganhar vidas para Jesus. Uma igreja santa, irmãos, não é uma igreja legalista, não é uma igreja cheia de rituais, não é uma igreja cheia de coisas, não. A igreja santa é quando ela combate o pecado, é quando ela se ocupa na pregação do evangelho verdadeiro para os perdidos. Aleluia, Deus. Nós vamos ver que buscar ser santo não é buscar ser arrogante. Buscar ser santo não é ser arrogante. Dizer que não tem pecado, porque se falássemos isso, nós estaríamos mentindo. Mas nós os confessamos, os pecados, e nós sempre buscamos melhorar a semelhança de Cristo. Santo hoje, mas santo amanhã. Esse é o pensamento do cristão, irmãos. Aleluia! Hoje bem, amanhã melhor ainda. Hoje parecido com Cristo, amanhã mais ainda. A semelhança do Senhor Jesus Cristo. Paulo fazia isso. Paulo ele vai dizer em Filipenses 3, 13 e 14: não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e me esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. A santificação, irmãos, é um alvo que deve ser buscado pela igreja do Senhor Jesus. É a santificação. Quando nós olhamos para a nossa cultura brasileira, quando nós olhamos, irmãos, e vemos o conceito católico de santidade, nós vamos ver, irmãos, que faz o povo pensar que ser santo é algo impossível, que ser santo é algo irreal, que ser santo é difícil de alcançar, é difícil de chegar. Mas o conceito bíblico para o povo de Deus está em Coríntios 1:2: santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Sabe o que é importante nos dias de hoje? É nós dar ênfase, é nós pregar, irmãos, a santidade nos dias atuais. E a pergunta é: você tem buscado santidade? Deus quer uma igreja que busque santidade. Deus quer uma igreja que se separe do mundo de pecados e vive inteiramente para Deus. Deus quer uma igreja sem defeito. Parece difícil nós falarmos, né, da igreja primitiva. Uma igreja sem defeito. Mas era um grupo de pessoas incultas. Era um grupo de pessoas cheias de dificuldade, lutando agora por uma nova fé, sem saber às vezes exatamente o que fazer. Mas nós vamos ver, irmãos, que Atos capítulo 15, descreve-se ali o primeiro concílio em Jerusalém, onde a igreja vai discutir os problemas, e no fim eles chegam ao consenso. No fim, eles chegam a uma concordância movidas pelo Espírito Santo. Então, irmãos, a igreja sem defeito não é uma igreja perfeita no sentido humano dos nossos olhos.
E se um povo que almeja fazer, como diz lá em Romanos 12:2, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós falamos de uma igreja perfeita, uma igreja sem defeitos, é uma igreja que procura agradar a Deus. Aleluia. É uma igreja que procura fazer tudo para a glória de Deus. Aleluia. Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos vendo, irmãos, quando nós perdemos membro do corpo, nós estamos vendo, irmão, hoje, membros que estão divididos entre si. O corpo de Cristo fica defeituoso. O corpo de Cristo fica machucado. É Jesus. Muitos têm deformado a igreja de Cristo hoje. Meu Deus. Embora nós construamos templos gigantes, igrejas bonitas, templos suntuosos, tenhamos estruturas muito bem organizadas, muitos defeitos têm feito que o corpo de Cristo ande mancando. Meu Deus. Aleluia! O maior defeito, irmãos, que tem prejudicado a igreja é a injustiça, movida por interesses humanos. As divisões, o individualismo estão prejudicando a obra de Deus nos nossos dias, na igreja moderna. A estrutura organizacional da igreja, ela deve ser bíblica, ela deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Tudo deve ser feito, irmãos, com o propósito de manter o povo unido. Verdade. Não tem que ter maior, não tem que ter menor, e sim que todos devem servir uns aos outros, como diz a palavra do Senhor Jesus. Igreja sem defeito, é igreja íntegra, é igreja consciente de seus problemas, mas lutando para vencer o nome santo de Jesus. Aleluia. Será que nossas igrejas estão divididas e mancando? É, Senhor. Mas Jesus quer um corpo sem defeito, Aleluia. porque essa igreja precisa crescer. Glória. A igreja precisa crescer, irmão. Aleluia. E eu vou concluir. A igreja primitiva cresceu muito, enquanto a sua glória foi a presença de Cristo. Sem a presença de Cristo, igreja nenhuma cresce. Porque quem dá crescimento é Deus. Quem dá crescimento é Deus. Quem dá crescimento é Deus. Aleluia. Nós vamos ver, irmãos, que ela não tendo mácula, que ela não tendo maldade, que ela lutando contra o pecado, que ela sem rugas, que é aquela igreja conservando sempre novidade de vida para não envelhecer, santificada pelo poder do Espírito Santo, sem defeitos, sem injustiças. Com o tempo, quando as igrejas começaram a buscar a glória que é para o homem, com o tempo, quando as igrejas passaram a buscar a glória que é para a denominação, aleluia, começou a se conformar com o pecado. A igreja, irmãos, caiu no tradicionalismo, perdeu a ênfase na santidade. Divisões que estão no meio da igreja moderna começaram a prejudicar o corpo de Cristo. Aleluia. A partir de então a igreja deixou de crescer, irmãos, por causa de vários problemas. Mas a igreja que Deus quer, Paulo está dizendo aqui para nós, a igreja que Jesus quer apresentar para Deus é gloriosa. É uma igreja sem mácula. É uma igreja sem rúcula. É uma igreja sem coisa semelhante. É uma igreja santa, sem defeitos. O segredo para a igreja ainda é a santificação. Já diz em Josué 3,5, talvez você veio nesta noite buscar um milagre. Mas lá em Josué 3,5 está dizendo: santifica hoje e verás milagre amanhã. Se você não santificar, nem milagre você vai ver. Deus não coopera com o pecado, irmãos, com
a injustiça, com o que é errado, com o que é impuro. Deus não coaduna com isso, mas se você santificar, Deus vai se compadecer de ti e vai te socorrer no momento oportuno. Já foi dito nesta noite, ele não dorme, ele não cochila. Pode o vigia cochilar, ainda que o guarda, irmãos, cochile, o nosso Deus não cochila, não dorme. Porque a Bíblia vai dizer ainda que tem a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. Não vigia. Tem gente que acha que está bem porque mora em um lugar fechado com toda a fortaleza possível. Mas Deus está dizendo, se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Irmãos, qualquer estratégia, qualquer proposta de crescimento que seja baseada em dar glória a todo o homem, a Deus, e não a Deus, é fracasso. Toda a estratégia, toda a proposta de crescimento da igreja que nós estamos vendo hoje, que seja em dar glória para o homem, não a Deus, não prospera. É verdade. Precisamos lutar contra o pecado. Precisamos lutar contra a injustiça. Precisamos manter a igreja renovada. Precisamos buscar a santidade. Precisamos unir o corpo de Cristo. Aí sim funciona. Qualquer método de crescimento, se não for dessa forma, não funciona. Ela pode até inchar. Ela pode até inchar. Ela pode ter número, mas não tem presença. Ela pode ter número, mas não tem glória. Ela pode ter número, mas não tem milagre. Eu estou falando da igreja moderna, irmãos. Ela pode até ter número, mas não tem presença. Ela pode ter número, mas não tem transformação de vida. Ela pode ter número, mas ela não tem testemunho, não tem mudança, não tem Deus. Está como um vale de ossos secos. Deus olhou para Israel e disse, vocês são numerosos, mas são como um exército de ossos secos. Deus te quer cheio. Deus te quer cheio. Deus te quer cheio. Deus te quer cheio. Deus procura alguém que quer estar na brecha e quer se encher da sua presença. Deus te quer cheio. Por fora às vezes está belo, por fora às vezes está novo, mas por dentro, irmãos, Deus está te vendo. Você está vazio, você está fraco, mas Deus nesta noite quer te encher. Deus quer te encher nesta noite. O diabo não corre quando você pula. O diabo não corre quando você grita. O diabo não corre porque você tem uma bela casa. O diabo não corre porque você tem um belo carro. O diabo corre da presença de um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Um crente cheio, irmãos. Deus quer uma igreja cheia. Deus quer uma igreja cheia. Ah, meu Deus, como era bom antigamente. Como era bom antigamente. Havia batismo no louvor da harpa. A igreja era simples, a igreja era humilde, mas o povo estava dando glória, o povo estava dando aleluia. Tinha gente que vinha descalço, tinha gente que sujava o pé de lama, tinha gente que vinha de longe, mas a igreja era cheia. A igreja era cheia. A igreja era cheia. Há batismo das crianças, era batismo dos jovens, era batismo do adolescente, era testemunho de vida, era transformação de vida. Mas hoje, irmãos, a igreja está vazia. Quer ver se a igreja está crescendo? Quer ver se a igreja quer buscar a Deus? Olha os cultos de ensino, olha os cultos de oração, olha a ZBD, vê se tem procura, vê se tem desejo. Aí você vê uma igreja que está procurando se renovar, uma igreja que está querendo Deus, uma igreja que quer a presença de Deus. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Jesus está às portas. Oh, glória. Jesus está às portas. Ele está brincando de ser crente. Oh, Deus.
portas, não está se preocupando com o que é vão, passageiro, transitório. Jesus está às portas, eu não estou preocupado comigo, com as minhas coisas. Não se preocupe em buscar a presença de Deus. Carro não vai, casa não vai, dinheiro não vai, nada vai, tudo fica. Já disse, no eu vim e no eu voltarei para o Senhor. Onde está o desejo do teu coração nesta noite? Onde você tem colocado o teu coração nesta noite? Está em Deus ou está nas coisas do mundo? Oh, Deus Santo, Deus poderoso, Ouve Deus sua palavra. oh, glória, 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 Deus. Eu prefiro uma igreja sem nada, mas cheia da presença de Deus. Aleluia, Jesus. Oh glória, eu prefiro estar aqui em pé, mas a igreja está cheia da presença de Deus. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu prefiro não ter ventilador aqui, eu suar a minha camisa, mas eu ter a presença de Deus. Oh glória ao nome de Jesus. Oh glória ao nome de Jesus. É a presença de Deus. É a presença de Deus que te garante a vida eterna. É o penhor do Espírito. É o penhor do Espírito que garante a vida eterna. Aleluia. Para onde vai tua alma se Jesus pedisse hoje? Será que tu tens o penhor do Espírito em ti? Será que a presença de Deus está em ti? Será que nesta noite você está em concerto com Deus? Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Deus procura uma igreja gloriosa. Deus procura uma igreja sem mácula. Deus procura uma igreja sem ruga. Deus procura uma igreja santa. Oh, glória ao nome de Jesus. Você pode me odiar por essa mensagem, mas Deus está dizendo: eu estou às portas, meu filho. E as disciplinas espirituais você tem deixado de lado. Você não ora mais como antes. Você não jejua mais como antes. Você não medita mais como antes. Deus está dizendo: eu tenho saudade da minha comunhão contigo, do meu relacionamento íntimo contigo. Eu não quero te perder. Deus está dizendo: eu não quero te perder. Eu quero salvar a sua alma. Mas é nós que escolhemos, irmãos, a porta estreita ou a porta larga. É nós que escolhemos o caminho apertado ou espaçoso. Pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Mas Jesus disse: aquele que passar pela porta achará pastagem. Aleluia. Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, se apeguem em Deus. Se apeguem em Deus na sua palavra. Aleluia. Busque primeiro o reino de Deus. Glória a Deus. Busque primeiro a Deus. Procure pela sua salvação, que ela é individual. Tua igreja. Tem gente buscando por tudo e por todos. Está esquecendo de si. A salvação é individual. Cuide da sua alma. É verdade. Cuide da sua vida. Oh, Deus. E esteja preparado. Porque o dia e a hora ninguém sabe. O presente está aqui, amanhã pertence a É Deus. verdade. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Glórias a Deus. Deus continue abençoando o presbítero Robson e usando ele dessa forma. Uma boa palavra para o nosso coração. Quer saber, irmão, qual é o segredo para a igreja crescer? Quer saber? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 37 ao 47. Você vai descobrir o segredo ali do porquê uma igreja cresce e como a igreja cresce. Leia lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo 37 até o 47. Você vai descobrir o segredo de o porquê a igreja primitiva cresceu tanto rápido. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Fique com essa palavra no seu coração. Os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, guarde essa palavra no seu coração, que essa palavra possa ter um grande resultado na sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Os nossos trabalhos prosseguem normalmente. Amanhã
Tem oração e ensaio com